Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre esses excelentes materiais que são as resinas compostas. As resinas compostas surgiram na odontologia na década de 60, mas foi somente na década de 80 que elas se tornaram amplamente utilizadas na prática clínica. Elas revolucionaram a dentística, os procedimentos de restauração dos dentes, pois não somente as resinas, mas os sistemas adesivos revolucionaram, pois permitiram a realização de restaurações estéticas e ao mesmo tempo conservadoras, ou seja, ajudam a preservar estrutura dental saudável, tá? Pois antigamente, com um material de amálgama, para se restaurar uma restauração pequena, às vezes fazia-se necessário fazer um desgaste maior da estrutura dental, a fim de que o material ficasse firme na cavidade. Então necessitava de mais desgaste de estrutura sadia. Isso, aos poucos, foi reduzindo com o advento dos materiais adesivos e das resinas compostas. Então, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho, sobre indicações, composições, características e sobre os tipos mais comuns de resinas compostas. Então, não perca essa aula que é muito importante para você. É um basicão, um resumão sobre tudo de resina composta. Muito importante não só para provas, conhecimentos clínicos, mas também para concursos públicos, tá certo? Começando a falar sobre as resinas compostas, como nós já falamos, revolucionou a área da dentística devido a essa adesão micromecânica, já que na amálgama era macromecânica, Agora, com o advento dos adesivos e da resina composta, a adesão passou-se a ser micromecânica, tá? Uma adesão muito mais evoluída, muito melhor, proporcionando preparos mais conservadores comparados com os preparos feitos para a restauração de amálgama anteriores. Vamos seguir então explicando um pouquinho mais sobre a composição da resina. A composição das resinas compostas, basicamente, ela é dividida em matriz orgânica, matriz inorgânica e um agente de união, unindo tanto a orgânica quanto a inorgânica, tá? A matriz orgânica é composta basicamente por monômeros de metacrilato, como por exemplo bis-GMA, UDMA, TEG-DMA e bis-EMA, como por exemplo o mais famoso, o bis-GMA, tá? Já na matriz inorgânica, temos a presença de partículas de quartzo, vidro, sílica, tá? Então, ela tem essa função de deixar essa massa de resina mais resistente à compressão, devido a ter essas cargas inorgânicas, Essas partículas inorgânicas como se fossem minerais, quartzo, vidro, sílica, então eles são mais resistentes à compressão. Então, por isso que tem tanto a matriz orgânica com a inorgânica. Mas para manter uma massa firme, coesa, temos que ter um agente de união unindo ambas. Este agente de união, na sua grande maioria, vai ser o silano. O silano é um agente de união que tem ambas estruturas, tanto que vai conseguir unir tanto a matriz orgânica com a inorgânica, transformando em uma massa, em uma estrutura coesa, tá? Unidas entre si. Fora isso, também temos um sistema iniciador e um sistema inibidor nas resinas, tá? Por exemplo, o iniciador, a canforoquinona, por exemplo, se for uma resina fotopolimerizável, aquela na qual vamos emitir uma frequência, um determinado feixe, um determinado espectro de luz naquela resina, e ela irá se polimerizar a partir, a partir dessa ativação, por exemplo, da canforoquinona nesse caso, tá? Além disso, temos também partículas de estrôncio e bário a fim de compor e proporcionar a essa resina uma radiopacidade, para quando fizermos radiografias observar que tem a resina ali, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui ao lado justamente para mostrar, para explicar isto, tá? É como se fosse uma matriz orgânica junto com matriz inorgânica, e ao redor dessas matrizes, unindo uma com a outra, temos o silano. Beleza? Falamos da composição, vamos aprofundar um pouquinho mais agora falando especificamente da matriz orgânica. A matriz orgânica também tem inibidores de polimerização como a hidroquinona e o BHT, como eu falei lá que tinha os ativadores de polimerização, tínhamos os iniciadores de polimerização, também temos os inibidores.
Por quê? Porque nós também não queremos que ela se polimerize no momento que nós não desejamos. Para que não ocorra essa polimerização precoce, existem esses inibidores de polimerização, como é o caso da hidroquinona e BHT, por exemplo, aumentando a vida útil e impedindo a polimerização precoce. Temos também modificadores de cor, a fim de transformar a resina numa cor mais semelhante ao dente de cada paciente, tá? E especificamente da matriz orgânica, ela é a principal importância no polimento. A matriz orgânica, ela tem uma tendência a ter uma alta estética do que a matriz inorgânica. A matriz inorgânica é mais responsável pela resistência, pelas propriedades físico-químicas da resina. Já a orgânica já tem mais essa propriedade estética, tá? Tem um bom polimento, ótimo polimento, propriedades estéticas, mas, infelizmente, tem pouca retenção. Não tem retenção. Por isso que tem que se unir tanto matriz orgânica com inorgânica, para se complementarem. Enquanto uma é a parte mais estética, só que não tem retenção, a outra já é a parte mais de retenção. Então, elas se unem junto com o silano e fica uma coisa perfeita, coesa, tá? Uma precisa da outra, tá certo? Ou seja, na resina, quanto mais matriz orgânica tiver, maior será a estética, o polimento, tá? Mas justamente também será maior a tensão de contração na polimerização, tá? Justamente porque vai ter maior peso molecular. Tendo maior peso molecular, porque vai ter mais monômeros, tá? BGMA, TEC-DMA, bisema, enfim, qualquer monômero, tendo mais peso molecular, justamente pois quanto mais monômeros estão presentes, maior será a contração. Por quê? Imaginem aqui embaixo, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, 3 monômeros, tá? Deste tamanho. Quando eles forem se contrair e se unirem, eles vão reduzir o tamanho. Eles vão se unir. Este espaço entre eles, por exemplo, de forma didática, para vocês entenderem, vão se aproximar. Mas observem que eles têm este tamanho. São monômeros desse tamanho, tá? Se nós pegarmos cada monômero desse e dividir em 3 partes, considere que vão ficar menores, tá? Vai ter mais quantidade de monômero, mas vão ser monômeros de menor peso molecular. Então, o que acontece? Vai ter vários espaços entre eles, vai ser monômeros pequenos. Quando formos aproximá-los, eles irão aumentar mais ainda a contração. Agora, por outro lado, se pegarmos monômeros maiores, eles vão ter pouco espaço entre si, não vão contrair tanto. Lembrem sempre que é inversamente proporcional. Quanto maior for o peso molecular, menor será a contração. E vice-versa. Quanto menor o peso, ou seja, monômeros menores, maior será a contração, tá? São grandezas inversamente proporcionais, certo? Falando agora da parte inorgânica, a que chamamos de carga. A inorgânica tem como função reduzir a quantidade de matriz orgânica, pois mesmo que a matriz orgânica tenha alta estética, polimento, a matriz orgânica ela não tem retenção. Então, precisa da inorgânica para ter a retenção, tá? A fim de aumentar as propriedades mecânicas e redução da contração de polimerização. Nós não falamos que a contração de polimerização é devido aos tamanhos das partículas dos monômeros que estão presentes na matriz orgânica. Então, justamente, a matriz inorgânica é para dar estabilidade e reduzir também a contração de polimerização da resina. Por isso, existe a incorporação de carga. Quanto mais carga, menor porção orgânica, ou seja, quanto mais porção inorgânica, nós vamos reduzir a porcentagem de porção orgânica e com isso nós vamos ter menor contração, maior resistência e justamente menor estética também, tá? Já que como nós vamos reduzir a matriz orgânica, que é responsável pela estética, nós também vamos reduzir essa quantidade estética da resina. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos aumentar a resistência e reduzir a contração. Por isso que existem vários tipos de resina para ter esse jogo. Ao passo que foram evoluindo, criando materiais novos, foi se desenvolvendo novos tipos de resina e novas combinações, novas proporções entre matriz orgânica e inorgânica. Ora com mais carga, ora com menos carga, tá?
com mais partículas orgânicas ou com mais partículas inorgânicas, já que é um balanço entre elas, entre si, tá bom? Vamos então falar da classificação das resinas compostas. Nós podemos classificá-las de acordo com a viscosidade, de acordo com o tamanho de partículas e o sistema de ativação. Sistema de ativação, se elas são quimicamente ativadas ou fotoativadas, que são as mais utilizadas, as fotoativadas, tá? Se elas são macro, micro, híbridas ou nanoparticuladas, ou se elas são alta, média ou baixa viscosidade. Por exemplo, as flow são de baixa viscosidade. Vamos falar um pouquinho de cada uma, tá? Começando com o de tamanho de partículas, que são as mais cobradas no concurso também. Começando com a primeira resina que foi inventada na década de 60 para 80, que é a macroparticulada, ou seja, macro é grande, então com grandes partículas, tá? Lembre que cada autor varia muito, tá? Em relação ao tamanho de partícula, cada autor varia muito. Aqui nós seguimos um padrão, né? E vamos seguir conforme ele. As macroparticuladas são partículas grandes, em torno de 40 a 60 micrômetros, tá? Em torno de 65% de carga, então é bastante. Partículas inorgânicas, tá? 65% de carga de matriz inorgânica. Então, consequentemente, lembra que nós falamos, quanto mais carga, mais matriz inorgânica, nós temos menos matriz orgânica, consequentemente, nós temos menos polimento, menos estética, mas temos alta resistência e baixa contração de polimerização. Por isso, elas são indicadas para dentes posteriores, dentes que não precisam de muita estética, mas que precisam de muita resistência, já que são dentes que estão ligados com a mastigação. Principalmente, são dentes que vão ter aquela tensão das forças, dissipar as forças da mastigação. Por isso, a indicação delas são posteriores, mas está entrando em desuso esse tipo de resina. Seguindo, foi criado as microparticuladas. Como queria também ter resinas estéticas, pensaram, vamos criar as microparticuladas que tenha mais partículas orgânicas e menos carga, que é inorgânica. Então, por isso que ela tem 45% de carga, ela tem menos carga do que as macroparticuladas, porque elas são micro, elas têm mais partícula orgânica. Então, as partículas são menores, de 0,04 até 0,4 micrômetros. Olha a diferença, aqui era 40 micrômetros, passou a ser 0,4. Reduziu drasticamente o tamanho da partícula. Um bom polimento, boa estética, mas veio o problema que elas não eram tão resistentes quanto as macroparticuladas. Então, tinham praticamente como indicação somente dentes anteriores que não tivessem muita tensão de mastigação. Por isso, pensou em fazer o quê? Unir o bom de cada uma. Aí, desenvolveu as resinas híbridas. O nome fala híbrido, é algo que junta duas coisas distintas em uma coisa só. Então, nesse caso, uniu partículas macroparticuladas com microparticuladas, gerando resinas híbridas, com um tamanho médio de 1 a 5 micrômetros, ou seja, é menor que as macros, só que é maior que as micros, então elas estão no meio termo ali, elas são híbridas, com 60 a 66% de carga, já está bem mais equilibrado, né? Com boas propriedades físicas, mecânicas, químicas, com uma boa lisura superficial, ou seja, indicação universal. Já puderam ser utilizadas tanto para dentes posteriores quanto dentes anteriores, as resinas híbridas. Mas, como a tecnologia nunca para por aí, está sempre melhorando, sempre inovando, surgiram as resinas microhíbridas. Ou seja, já é uma evolução das híbridas, resinas muito melhores, tá? Muito mais tecnológicas, resinas microparticuladas, mais partículas maiores sem ser macro. O que isso quer dizer? Lembrem das resinas híbridas que tinha partículas de 1 a 4 micrômetros, agora já é inferior a 1 micrômetro. É menor ainda. O que isso quer dizer? A carga manteve. A quantidade de partícula inorgânica e orgânica manteve praticamente a mesma, mas reduziu o tamanho da partícula, proporcionando ser uma resina com propriedades físicas e mecânicas melhores e também com melhor estética. Então, foi uma evolução da resina híbrida, é a microhíbrida. Micro menor, então lembre que as partículas são inferiores a 1 micrômetro,
tendo também o seu uso universal, podendo ser utilizada tanto para posteriores quanto anteriores, já que elas têm uma boa resistência e têm boas propriedades estéticas. Essas foram ao longo do tempo uma das resinas mais utilizadas, ainda são também muito utilizadas, tá? Mesmo com o surgimento das próximas que vamos falar, também utilizamos as microhíbridas, são das mais utilizadas em consultórios, mas, lógico, com o passar dos anos, a tendência é ela perder um pouco o mercado, né, o uso, para as novas que estão surgindo agora, como, por exemplo, as que vamos falar agora, as nanoparticuladas. Nano já é 1000 degraus a menos do que micro, então reduziu aproximadamente 1000 vezes o tamanho das partículas. Imaginem o grau de evolução que é isso, né? Então agora nós não estamos falando mais de micro, nós estamos falando de nanoparticuladas. Então é entre 5 a 75 nanômetros, o tamanho delas é muito menor, 1000 vezes menor aproximadamente do que estávamos falando antes. A quantidade de carga manteve semelhante entre 60% a 66%, porque percebeu-se que é um padrão legal, muito bom, o equilíbrio ali de carga entre orgânica e inorgânica. Ela tem boas propriedades físicas, excelente estética, excelente lisura superficial e menor contração de polimerização. Então, das resinas, são as mais, até o momento, as mais indicadas para uso universal, já que elas têm o melhor de cada matriz orgânica e matriz inorgânica, as resinas nanoparticuladas, certo? Bem, falamos da classificação quanto ao tamanho das partículas, agora vamos falar em relação à viscosidade. Viscosidade nós temos a de baixa, de média e de alta. Baixa viscosidade, como pode ver na imagem, estamos mostrando resinas flow. Flow, em inglês, fluidas, né? Resinas fluidas de baixa viscosidade, ou seja, se ela tem baixa viscosidade, ela é mais fluida. Por quê? Porque reduz a quantidade de carga. Reduz a quantidade de carga, ela consegue ser mais maleável, mais fluida, mas, ao mesmo tempo, lembre, quando reduz carga, quer dizer que reduziu matriz inorgânica. Se reduz matriz inorgânica, ela perde um pouco da resistência. Aumenta a contração de polimerização, pois aumenta a matriz orgânica, então, consequentemente, aumenta a contração de polimerização e tem menor rigidez e menor resistência. Por isso, elas são indicadas para selamento de fósforos e fissuras, cimentação, para áreas de difícil acesso, ou seja, uma cavidade pequenininha ali entre ambos os dentes, nós não conseguimos acessar muito bem ali com a espátula e resinas convencionais, nós podemos utilizar a resina flow, tá, em áreas de difícil acesso, ou quando quisermos fazer uma camada intermediária de restaurações. Nós podemos utilizar uma camadinha intermediária de flow e depois subir construindo com resinas compostas tradicionais. Então, falamos de baixa, temos as de média viscosidade, que são as convencionais, as que mais usamos, são de média viscosidade, já que elas são fluidas, mas também são firmes, têm essa viscosidade média. E temos as de alta viscosidade, que é aquela resina condensável. Na verdade, foi praticamente uma das primeiras resinas que surgiu, era muito difícil de manipular, devido a que elas têm muita carga, tem que condensar um pouquinho, pôr um pouquinho de força aí para poder inserir na cavidade. Tem baixíssima estética e alta resistência, então não são mais utilizados, tá? Já estão em desuso também essas resinas condensáveis, né? De alta viscosidade, certo? Lembrando que resina bulk fill, e por fim temos as resinas bulk fill, ou seja, uma tradução próxima ali, um preenchimento rápido, né? Para facilitar o atendimento ali, podem ser utilizadas, elas têm de vários tipos de viscosidades. Utilizamos mais a flow, de baixa viscosidade, né, de bulk fill, como por exemplo nesta imagem aqui, uma resina bulk fill. Nessa nós temos uma flow convencional de baixa viscosidade e aqui nós temos uma bulk fill. Nós vamos inserir na cavidade essa ponteira e fazer incrementos maiores que 4 a 5 milímetros por aí. Tá? Então, nós conseguimos propriedades similares às resinas convencionais e superiores às flows. Por isso que são utilizadas bulk fill nesse sistema de preencher a cavidade rapidamente, fotopolimerizar e aí subir com a restauração com resinas convencionais, por exemplo. É um sistema para agilizar, né?
para facilitar o processo de restauração, em questão de tempo também, certo? Então essa foi a aula de resinas compostas. Eu fiz um resumão aqui falando certinho das propriedades, das características, dos tipos e indicações. Existem mais informações sobre resinas, mas essa aula aqui é um geral sobre isso. E no mais é isso, a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.